Buenas noches con todos. Les habla el doctor Jorge Garavito Rentería, presidente de la Asociación Peruana para el Estudio del Hígado, y es un gusto para nosotros tenerlo nuevamente en esta charla académica, esta actividad académica que organiza la APE. En primer lugar, agradecerles por el éxito que ha tenido nuestro curso de Rolando Figueroa Barrios del año 2023. Hemos tenido un récord de asistencia y un nivel académico bastante alto. A todos los profesores de América Latina que nos han acompañado en nuestro curso, nuestro más sincero agradecimiento. También decirles que ya en nuestra página web de ape.com.pe pueden ya ingresar y están las charlas colgadas en vivo, también las discusiones, y a partir del día de mañana vamos a poder ya obtener los certificados correspondientes de asistencia. Le va a salir un link en la página, vamos a recordarlo al final de esta charla también, para que ustedes puedan ingresar, responder las preguntas y obtener su certificado. Desde ya, muchísimas gracias nuevamente por su asistencia. También recordarles que hoy estamos celebrando el NASH Day para poder concientizar en la lucha contra el hígado graso a nivel mundial, y nuestro país también está presente, digamos, a través de nuestras redes, tratando de postear todos los problemas que conlleva el tener el hígado graso y las consecuencias para poder concientizar a nuestros médicos y a nuestros pacientes. Bueno, sin más preámbulos, voy a dejarlos con la doctora Laura Tenorio. Ella va a presentar el día de hoy al doctor Alberto Queiroz Farías, que nos va a hablar sobre un tema importantísimo que es el tema del ACLF, pero las características en nuestra región. Entonces, le dejamos a ustedes con la doctora Laura Tenorio y muchísimas gracias por su presencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Es un gusto retomar las actividades mensuales de la Asociación Peruana para Estudio del Hígado. Ya se van incorporando más gente, esperamos poder tener una charla bastante amena con el doctor Alberto. Y bueno, pues paso a presentarlo. El día de hoy nos está acompañando un invitado de lujo que es el doctor Alberto Queiroz Farías. Él es profesor asociado de gastroenterología y hepatología en la Universidad de Sao Paulo. Además, es el jefe del Departamento de Aparato Digestivo del Hospital das Clínicas de Sao Paulo, al que tengo el agrado de haber conocido. Y también es coordinador de la red de investigación de ACLARA. Para los que no conocen de ACLARA, ACLARA es la primera investigación de la Fundación Europea para Estudio de Falla Hepática Crónica que se ha realizado aquí precisamente en Latinoamérica, donde 7 países de Latinoamérica, donde está incluido el nuestro, también han podido aportar con datos para poder cumplir ciertos objetivos, principalmente en relación a ver la epidemiología y probables fenotipos de ACLF en nuestra población latinoamericana, así como ver el impacto de la genética en la presentación y en la severidad del ACLF. Y es justamente de esto de lo que nos va a hablar un poquito más el doctor Alberto Queiroz Farías. Así que le voy a dar pase. Bienvenido, doctor. Estamos muy atentos a su charla. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gran placer estar con vosotros y compartir un poco de nuestra experiencia, en realidad una experiencia conjunta de Latinoamérica en la investigación sobre ese importante tema. Creo que debería hablar en portugués muy despacio, porque el nivel de mi español no es adequado para uma charla, pero talvez entre amigos. Muchas gracias por la invitación. Señor Enel, por favor, la primera diapositiva, el slide. Esta apresentação é sobre a CLF, Acute on Chronic Liver Failure, na região da América Latina. Discutiremos as semelhanças e diferenças em relação às coortes europeias do estudo canônico, enfatizando quais são os elementos que conferem uma maior frequência e maior gravidade clínica a essa síndrome em nossa região. Seguinte.
O seguinte, por favor. Há 10 anos, o estudo canônico definiu uma nova síndrome, denominada ACLF. Essa síndrome se caracteriza por inflamação sistêmica intensa, falência multiorgânica e elevada mortalidade. E surge na história evolutiva da cirrose, tipicamente em sua fase terminal. Entretanto, pode surgir em pacientes com cirrose ainda compensada. Portanto, é muito importante reconhecer os fatores precipitantes desta condição, pois poderá acometer nosso paciente em qualquer fase da história evolutiva da cirrose e levá-lo à necessidade de hospitalização com alto risco de mortalidade. Seguinte. Seguinte, por favor. Ângelo, por favor, o slide seguinte. Creo que Ángel está teniendo un problema, a ver. A ver, conexão, sim. Ahí está. Não, passou muito. Sim, esse. O problema do estudo canônico é que foi realizado exclusivamente em uma população europeia. Esse é um limitante das principais conclusões, embora tenha definido os critérios diagnósticos, o curso clínico e o prognóstico desta nova síndrome. Seguinte. Existe claramente vantagem em investigar a CLF em outras regiões do mundo, em outras coortes, porque há diferentes níveis socioeconômicos, diferenças raciais e de ancestralidade genética, e utilizando os mesmos critérios diagnósticos, podemos investigar outros fatores pouco explorados, como o papel das comorbidades, e futuramente integrar as diferentes coortes em uma única grande coorte para uma definição de consenso. Eu devo dizer que essa iniciativa está em curso, existem trabalhos em andamento para comparar a síndrome ACLF na população europeia, na população latino-americana e na população asiática. Em pouco tempo, teremos um grande estudo mostrando as semelhanças e diferenças do comportamento nas diferentes partes do mundo. Seguinte. Então, tendo em consideração essas particularidades, a Fundação Europeia para o Estudo da Falência Crônica promoveu o estudo ACLARA. ACLARA é a sigla para Acute on Chronic Liver Failure in Latin America. É um estudo clínico de prevalência, epidemiologia e caracterização da síndrome. Em uma etapa posterior, foram sacadas amostras de material biológico, teremos os resultados da investigação omics, de genômica e transcriptômica, que caracterizariam a assinatura molecular dessa condição. Seguinte. Então, participaram deste consórcio 44 hospitais em 27 cidades de 7 países latino-americanos. Do Peru, foram recrutados pacientes em hospitais de Lima, Callao e Arequipa. E houve uma representação muito expressiva de pacientes do Peru nesse trabalho e foi fundamental para obtermos as conclusões que apresentarei a seguir. O seguinte, por favor. Os países selecionados incluem uma ampla população dos 3 maiores grupos étnicos da região,
como os nativo-americanos, os afro-americanos e aqueles de ancestralidade europeia. A distribuição ocorre em diferentes partes desse país, mas querendo destacar que foram muito bem representados no estudo os três principais grupos étnicos da região. É verdade que houve uma imigração de chinos e de japoneses em alguns países, mas a representação percentual desse grupo foi muito pequena e não alcançou significância estatística e, por isso, não foram incluídos no estudo no que se refere às principais conclusões do papel da ancestralidade. Seguinte. Seguinte, por favor. Os nossos objetivos, portanto, foram avaliar a prevalência, fatores relacionados à síndrome, como caracterização clínica, epidemiológica da idade, raça, ancestralidade, nível socioeconômico, comorbidades, fatores precipitantes e a mortalidade e seus preditores. Seguinte. Esse foi um estudo muito amplo. Para termos uma ideia, ao final do estudo, exportamos 100 mil amostras de material biológico para armazenamento na Fundação Europeia. E esse material vem sendo estudado para novas publicações. Então, representou um estudo prospectivo, observacional, de pacientes com cirrose, que foram hospitalizados por descompensação aguda e foram avaliados clinicamente com exames, testes laboratoriais no momento da admissão, no final da primeira semana ou quando apresentavam a CLF, com 28 dias e ao longo do primeiro ano de segmento. Então, um estudo extremamente elaborado e trabalhoso, que demandou muito esforço e muito tempo com cada paciente incluído. Seguinte. Os critérios de inclusão foram muito seletivos, foram mais seletivos do que os demais estudos de ACLF publicados na literatura. E isso foi considerado um aspecto importante desse estudo. Então, incluímos pacientes com cirrose hospitalizados por descompensação aguda por, no mínimo, um dia. E a descompensação aguda foi definida, foi caracterizada como ascite, encefalopatia hepática, sangramento gastrointestinal ou infecção bacteriana ou fúngica. Seguinte. Um número de critérios de exclusão foi considerado, mas o mais importante é saber que o objetivo desses critérios de exclusão foi homogeneizar a casuística, homogeneizar a população, de forma que somente pacientes com cirrose e descompensação aguda fossem incluídos. Por esse motivo, não foram aceitos, não foram incluídos pacientes hospitalizados para procedimentos, descompensação após cirurgia, neoplasia com prognóstico ruim, o uso de imunossupressores transplantados. Isso garantiu trabalharmos com uma casuística mais homogênea, o que foi um fator importante para as conclusões que se seguiram. Seguinte. Um total de 1.398 pacientes foram submetidos a screening, rastreados, e 1.274 foram incluídos no estudo. Uma casuística muito expressiva, dividida em 3 grupos. Primeiro grupo, aqueles pacientes com cirrose, descompensação, que não apresentavam a CLF. Representaram 61% do total.
O grupo 2, pacientes com ACLF no momento da admissão hospitalária, no momento da inclusão no estudo, 31%. E pacientes que desenvolveram, que surgiu a CLF durante, ao longo da permanência hospitalária, 8%. Com isso, a prevalência global de ACLF nos pacientes com cirrose de descompensação foi de 39%. Uma cifra, um número muito elevado, quase mais de um terço dos pacientes tinham uma descompensação grave, traduzida como síndrome ACLF. Seguinte. O fato do paciente apresentar ACLF no momento da admissão é significativo, pois isso não depende da infraestrutura hospitalária. Ele foi admitido, ele veio da sua casa, da sua residência, já com a síndrome ACLF. Isso demonstra a gravidade da condição. Nesta tabela, temos a prevalência de ACLF por país. Então, observem que a prevalência mais elevada foi observada no México, 42%, muito alta. A prevalência mais reduzida no Brasil, 28%. Os demais países apresentaram uma prevalência intermediária, 34% na Argentina, 29% no Chile, 31% Colômbia, 29% Peru, 36% Paraguai. Então, portanto, nessa região, como Brasil, Chile e Peru, tem as menores prevalências de ACLF na América Latina. Isso é descrito em outras coortes. No estudo canônico, já citado, a prevalência mais elevada foi observada na Inglaterra, no Reino Unido, França e Bélgica, e as menores prevalências na Espanha e na Itália. Então, existe realmente uma distribuição regional nas diferentes partes do mundo na prevalência dessa condição, provavelmente refletindo outros fatores subjacentes que devem ser melhor explorados. Seguinte. Seguinte, por favor. Uma observação importante é que em quase 90% dos casos, um fator precipitante pode ser identificado, como infecção bacteriana no momento da admissão, sangramento, hepatite alcoólica, DILI, entre outros. Observem que a maior parte desses fatores são preveníveis ou tratáveis. Para a infecção bacteriana, em especial peritonite bacteriana, recomenda-se profilaxia com antibióticos em pacientes que têm ascite. O sangramento gastrointestinal por varizes pode ser prevenido por tratamento endoscópico ou terapia beta-bloqueadora. A educação, evitar a automedicação e o uso excessivo do álcool podem beneficiar esses pacientes. Então, é importante, já como primeira observação, que a maior parte das causas de ACLF são potencialmente passíveis de redução, de diminuição, com a educação do paciente e medidas terapêuticas simples. Seguinte. Essa tabela mostra a distribuição sociodemográfica da nossa população. É uma casuística composta predominantemente por homens, em torno de 58 anos de idade, a maior parte urbano, e com um nível socioeducacional, econômico, educacional intermediário. Então, não foi uma população extremamente pobre, é a população que vive nas grandes cidades da América Latina.
A etiologia mais comum foi a cirrose alcoólica, seguido pela esteatohepatite, hepatite C e hepatite autoimune. Nas populações como o Peru, há uma grande representação de pacientes com hepatite autoimune. Eu desconheço os motivos porque há tantos pacientes com doença autoimune na população peruana. Seguinte. Pode seguir adiante, por favor. Acho que é um pequeno delay na apresentação. Então, uma observação interessante é a distribuição da prevalência e mortalidade da CLF de acordo com a raça. Observem que os pacientes classificados como de raça branca ou afro-americanos tiveram uma mortalidade que variou de 15% a 17%, enquanto aqueles que foram classificados como nativos americanos, como indígenas, tiveram uma mortalidade quase o dobro, 28%. Em relação à prevalência, o mesmo se verifica. Os nativos americanos, os indígenas, tiveram uma prevalência que foi pouco menos que o dobro, quando comparados a pacientes classificados como brancos ou afro-americanos. Então, esse é um dado em que consideramos a raça fenotipicamente avaliada pelos investigadores. Seguinte. Nós sabemos que a determinação da raça pela observação é sujeita a muitas críticas. Por isso, utilizamos um método de validação, de determinação da ancestralidade genética. E foi um método extremamente sofisticado em que utilizamos 400 mil variantes alélicas que passaram no teste de controle de qualidade da plataforma Plink 1.9. Então, esses dados foram utilizados para determinar a ancestralidade em populações com alto nível de mistura, de miscigenação. Isso é um modelo estatístico extremamente refinado, foi desenvolvido por uma companhia europeia para utilizarmos no estudo ACLARA. Seguinte. A diferença é que não determinamos somente a ancestralidade, mas a carga percentual de ancestralidade, como veremos a seguir. Seguinte, por favor. Observem, na cor verde, temos a ancestralidade europeia. Na cor naranja ou amarela, a ancestralidade africana. E na cor azul, a ancestralidade indígena. Observe que os pacientes classificados como afro-americanos, na verdade, têm um alto grau de mistura, quase metade, entre ancestralidade africana e ancestralidade europeia, enquanto os nativos americanos é o grupo mais homogêneo do ponto de vista de ancestralidade genética. E um dado importante é que houve uma relação estatisticamente significante entre raça e ancestralidade genética. Isso valida as observações fenotípicas e reforça o papel desses polimorfismos genéticos na determinação da carga de ancestralidade. Seguinte. A mortalidade foi elevada. E quando estratificamos por grau, observem que mesmo as formas leves de ACLF apresentam a mortalidade de 25%, chegando a mais de 70% no grau 3 de ACLF, que é definido como 3 ou mais falhas orgânicas. Seguinte.
os principais desfechos em 28 dias. Somente 10% dos pacientes foram transplantados, apesar da gravidade da doença. Somente 19% sobreviveram sem transplante. E a mortalidade sem transplante foi extremamente alta, 67%. Tomados em conjunto, esses dados mostram a gravidade da síndrome ACLF na América Latina e a disparidade de acesso aos programas de transplante hepático em uma população tão grave e que necessita do transplante como modalidade de tratamento definitivo. Seguinte. Esses são os fatores que estão na publicação Gastroenterology. Nessas tabelas está um pouco difícil de ler, mas na seguinte, pode passar o seguinte, podemos mostrar. Então, quais foram os fatores que foram associados à maior probabilidade de desenvolver a CLF na América Latina? O percentual acima de 50% de ancestralidade genética nativa americana. A raça, os pacientes classificados como indígenas, como nativo-americanos, também foi um fator de probabilidade maior. A admissão hospitalar com infecção bacteriana, hepatite alcoólica, ascite ou falência orgânica, a principal falência cardiocirculatória. E a ocorrência de descompensação prévia de cirrose. Seguinte. Pode passar o seguinte, por favor, que são os fatores associados à maior mortalidade na CLF. Então, assim como determinamos os fatores para apresentar a CLF, também determinamos os fatores para maior mortalidade a CLF. Pode passar o seguinte, por favor. Observem esse gráfico. Volta, por favor, foi muito... a linha mais elevada é a mortalidade dos ameríndios, dos nativo-americanos, quando comparada aos afro-americanos e ancestralidade europeia, classificada por ancestralidade genética ou por raça. Então, qualquer que seja o critério racial ou genético, a mortalidade dos ameríndios é muito mais elevada, é significantemente mais elevada quando comparada a outras ancestralidades. Seguinte. Avaliamos os fatores associados à mortalidade. E, como se espera, uma maior idade está associada a um risco maior de mortalidade. Comparamos também o sistema de saúde. Então, observem que o tratamento num hospital público, quando comparado a um hospital privado, foi um fator que foi associado a uma mortalidade mais elevada, mas não, evidentemente, ao desenvolvimento da CLF. Mas a presença de infecção e hepatite alcoólica ou falências orgânicas indicadas por esses critérios, como encefalopatia, hipotensão arterial, hipoxemia, bilirrubina elevada, creatinina elevada ou valores mais elevados de qualidade. Um dado importante é a leucocitose, o aumento da contagem de leucócitos. A admissão é um sinal de prognóstico desfavorável, de maior mortalidade, porque traduz maior inflamação e maior intensidade da tempestade de citocinas que são liberadas durante a síndrome ACLF. Seguinte. Comparamos a nossa coorte latino-americana do estudo, a Clara, com a coorte canônica. Então, observe as diferenças. A prevalência de ACLF, admissão, 31%, no total 39%, contra 22% do estudo canônico. E a nossa mortalidade, em curto prazo, global,
em torno de 20% contra 11% no estudo canônico, quase 2 vezes mais. Seguinte. Pode ir adiante. Então, como conclusões, a síndrome ACLF na América Latina tem vários determinantes, e os principais são a ancestralidade genética, analisada pelo polimorfismo autossômico, a raça, ambas caracterizando tanto ancestralidade como raça, o grupo ameríndio, a presença de infecção bacteriana, hepatite alcoólica ou falências orgânicas, admissão, e a disparidade no acesso entre hospitais públicos e privados, incluindo o acesso a programas de transplante hepático. Acho que é o seguinte, acho que é o último. Pode. Seguinte. Acho que é um pequeno atraso. Pode passar o seguinte, por favor. Esse estudo latino-americano foi um esforço coletivo. E no início de maio a um mês, tivemos a grata surpresa e satisfação de receber a notícia que foi publicado no periódico Gastroenterology. Então, quem se interessar, a versão online está disponível no sítio de internet do periódico Gastroenterology. A versão completa do estudo está acessível, os dados suplementares e detalhes e a contribuição de cada grupo, cada hospital, as equipes participantes. Eu devo dizer que o Gastroenterology atualmente é a publicação mais importante na área de gastroenterologia e hepatologia, e foi uma imensa alegria para nós latino-americanos ter o nosso primeiro estudo conjunto publicado na revista, no periódico de maior impacto da literatura internacional. Então, eu agradeço a todo o grupo da equipe Aclara, nos 7 países, 27 cidades e 44 hospitais, 3 cidades do Peru, que não mediram esforços para que pudéssemos estar participando da ciência do mais alto nível, do mais alto padrão internacional de qualidade. Muitas gracias por atenção. Muchas gracias por su presentación, doctor. Qué buena noticia, ¿no? Que Sí. por fin se haya podido publicar parte de los resultados del estudio Aclara, que finalmente, digamos, lo más relevante de esta charla es no solo hablar sobre ACLF, sino cómo se ve reflejado en nuestra población, ¿no? Sí. Los que hemos trabajado en esto, pues nos da mucho gusto que podamos por fin tener datos propios de Latinoamérica, porque muchas veces solo trabajamos en base a los datos de estudios realizados, la mayoría de ellos en Europa o en Estados Unidos, así que justamente Aclara es la partecita de ACLF que le faltaba al resto del mapa que ya había con los diferentes grupos poblacionales que hay. A ver, el doctor Martín Padilla nos ha hecho un comentario aquí. No sé si usted mismo quisiera hacer el comentario, doctor, o prefiere que lo lea, ya que es mejor que lea. tenemos tiempo, a quien guste en todo caso podemos ceder la palabra, ¿ok? En todo caso igual lo voy a leer. Bueno, de entrada, las felicitaciones a usted, doctor, ya que ha formado parte, pues, ha liderado al grupo Aclara en nuestra región. Y lo que refiere, los hallazgos de raza amerindia en ACLF y mortalidad sobre todo en países como Perú, Bolivia y Chile, en ese sentido debiéramos establecer estrategias de manejo temprano, soporte en UCI quizá más temprano, priorización en estos grupos poblacionales específicos dentro de eso nuestro país. Sí, es una pregunta muy interesante y se resume em las implicações práticas do estudo. A primeira é que há fatores precipitantes e a maior parte dos fatores podem ser prevenidos, podem se estabelecer uma profilaxia para sangrado digestivo, com endoscopia, beta-bloqueantes,
as infecções, educação do paciente. Isso diminuiria muitíssimo a prevalência de ACLF, porque quase 90% dos casos há um fator precipitante, e a maior parte dos fatores precipitantes são preveníveis, ou ao menos podemos diminuir a incidência. Outro aspecto é o manejo temprano. Os pacientes com ACLF grado 1 têm uma mortalidade de 25% e têm que estar em uma UCI desde a admissão hospitalária para receber todo o suporte intensivo. Não há um tratamento específico desenvolvido para a CLF, esse é um problema. Por isso, muitos não creem que seja uma síndrome, porque se uma síndrome verdadeira completa, tem critério diagnóstico, uma história evolutiva e um tratamento específico. Os americanos não chamam de síndrome, chamam de descompensação adicional da cirrose, ou descompensação grave. Pero não importa o nome, não importa que são enfermos muito graves, que têm que estar hospitalizados, de preferência em uma UCI, e com suporte de um hepatólogo que o sigam durante toda a permanência hospitalária. O terceiro ponto é como utilizar essas informações para os critérios de trasplante. Se utiliza o critério MELD, pero o critério MELD, lo sabemos que não é útil para todas as possibilidades, todos os casos de pacientes que necessitam transplante. Por exemplo, os pacientes com câncer, o MELD é pouco aplicável. Em Brasil, temos o que chamamos de situação especial, para os casos que não estão incluídos, não são bem atendidos ou contemplados em el MELD, temos pontos por el tempo de lista. Por exemplo, um paciente com HCC, com câncer, depois de 6 meses, tem 29 pontos de MELD, por el tempo. E creio que esta informação de los ameríndios deveria ser utilizada como um critério adicional de gravidade, porque o objetivo é equilibrar a oferta de transplante para todos os grupos, para todas as complicações da cirrose. Por isso que temos o que chamamos de situação especial, que é ponto por tempo de lista. E, claramente, a informação de los ameríndios deveria ser um critério para pontos adicionais, para pontos que não são do cálculo do MELD, são pontos só por outros fatores. Creo que es eso, Martín. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Es correcto, ¿no? Una de las, digamos, independientemente de cómo queramos ponerle o categorizar a la CLF como tal, lo relevante es que indican un grupo de pacientes específicos con un pronóstico muy malo a corto tiempo. Y ya desde los estudios del grupo Canoni se había sugerido valorar, priorizar este tipo de pacientes en lista de espera, ¿no? Que hasta ahora, hasta donde sé, corríjame si alguien, no es una realidad, no se ha dado una realidad de darle puntos adicionales a pacientes por el diagnóstico de ACLF 2, 3, y de hecho tampoco lo es en nuestra realidad. Y me llamó mucho la atención justamente sobre el paper recientemente publicado, del que puso usted la última diapositiva, que incluso dentro de sus conclusiones pues sugerían esta posibilidad, pero no específica para CLF, sino incluso que sobre todo sería mucho más importante en la población amerindia, ¿no? Que justamente, al menos donde estamos calificados, caracterizados nosotros en Perú, ¿no? No sé si alguien más tiene un comentario al respecto. Es importante que esta caracterización es por marcadores polimorfismo genético e um modelo multivariado que excluiu todas as outras causas. Não é hospitalário, socioeconômico, educacional, não é nada, é genético.
Sí, qué importante aporte, ¿no? Sim, por exemplo, o grado da inflamação. Isso, porque há uma correlação entre ancestralidade e o grado de inflamação. Inflamam mais, muito mais. Por isso que a síndrome é mais grave e a mortalidade é mais elevada. Porque produzem mais inflamação. Que es la piedra angular de la Sim, excelente fisiopatología. hidratação. Sim, muitas citocinas. Bien. A ver, tenemos otra pregunta de la doctora Dávalos. Al igual que, bueno, el doctor Padilla lo felicita, doctor, por el trabajo que ha podido coordinar en Latinoamérica. Refiere, detección temprana es fundamental para instaurar medidas terapéuticas del factor desencadenante. Y bueno, lo que hemos podido ver es que el factor precipitante aquí en Latinoamérica es más infecciones, principalmente en nuestro país, según lo que nosotros hemos podido ver en nuestra población. Y la consulta es sobre qué infecciones son más frecuentes en la población de América Latina. ¿Varía de país a país? Es la pregunta que agregaría yo también. Olá, Milagros, que tal? Devo agradecer a doutora Milagros, porque em la primeira reunião do projeto em São Paulo, Milagros que ha hecho a sugerência de investigar a raça e outros fatores como a obesidade, porque dizia que em seu hospital observava que os pacientes com a CLF que tinham obesidade ou diabetes tinham uma mortalidade desproporcionalmente mais elevada. E foi a doutora Milagros que ha hecho a sugerência de investigar esses fatores. A raça e ancestralidade foi forte, pero a obesidade não. Não sei se não havia um poder estadístico para isso, porque os pacientes com cirrose, em geral, não têm obesidade, são poucos. As infecções são as tradicionais, peritonite bacteriana, infecção pulmonar e de sangue, de corrente sanguínea, são as três mais frequentes. Não analisamos por países para saber se há diferença. A base de dados é muito grande, creio que haverá outras publicações com aspectos distintos, comparações locales. Esta no sé responder, Milagre. Ok, yo justamente agregué esa pregunta, la que ha dicho la doctora Dávalos. Asumo que ella, al igual que yo, nos hemos percatado en nuestra población, dentro de lo que hemos estudiado nuestros pacientes con ACLF, al menos en nuestro hospital, nuestro factor precipitante en más del 50% de los casos es precisamente las infecciones. Y lo que más nos preocupa es que incluso los pacientes que no empezaron con una infección, el 70% del resto que empezaba sin infección, pues se infectaba. Al final, casi toda nuestra población, casi el 90% de nuestros ACLF terminan infectados, ¿no? Y nuestra infección más común es la infección urinaria de lejos. La PDE, que en muchos otros países suele ser la causa más común de infección, está en tercer lugar para nosotros. Quizá porque pues no necesariamente cuando el paciente recién ingresa, pues por emergencia punzamos a todos, porque bueno, no todos siguen el mismo protocolo, al igual que nosotros, procuramos pasarlos rápido a nuestro servicio precisamente para que podamos buscar todos los focos infecciosos. Tenemos como protocolo a todos los pacientes con cirrosis con descompensación aguda, más si tienen ACLF, para cultivar todo lo que podamos, precisamente porque sabemos que es nuestro problema más común. Y bueno, deberíamos de pensar, como usted comenta, pues, ¿por qué tenemos tanta prevalencia de infecciones y qué hacer, no? Ya que son prevenibles, como usted ha comentado, ¿no? Y ya algo nos ha adelantado de cómo prevenir estos factores precipitantes y agravantes, ¿no? Porque las infecciones finalmente también agravan el pronóstico del paciente con ACLF. Sim, perfeito. Aí uma questão de doutor Padilha sobre hepatite autoimune em Peru. Eu conozco as publicações, não só é frequente, como é muito mais grave, porque há casos em Peru de hepatite autoimune com terapia tripla, com terapia antilinfócitos B, são casos muito graves. Eu não sei se porque tem um esquema de imunossupressão muito intenso, também tem mais infecções. Não sei se há uma relação entre autoimune e ancestralidade,
porque o que sei que a autoimune se relaciona com genes HLA, de sistema HLA, pero não sei se com ancestralidade. Mas creio que teremos uma resposta quando se publicam os resultados de investigação Omics de ACLF na América Latina. Ou quais são os genes de predisposição. Porque na população europeia são os mesmos genes de hepatite autoimune, HLA-DR. Bueno, pronto entonces Pronto, quizás creio podemos que dejar más. um ano teremos outra sessão para contestar essas perguntas. Pronto tenemos más respuestas, lo importante es que tenemos más clara nuestra realidad, ¿no? Sí. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda, algún interrogante sobre precisamente ACLF en nuestra realidad? Aparentemente no hay más interrogantes, doctor. Como le comentaba, pues yo también me uno a las felicitaciones con respecto al trabajo. Gracias por liderar el trabajo. Muchos de nosotros hemos estado aportando con datos al respecto y definitivamente nos ha permitido aprender, uniformizar y acostumbrarnos a hacer el diagnóstico oportuno para precisamente dar un tratamiento más pronto, ¿no? Y en todo caso, como última pregunta que quisiera pues hacerle aprovechando su presencia, habrá, y es una pregunta que a mí también me han hecho en algún momento con respecto a ACLF, ¿habrá algún grupo de pacientes, ya que las infecciones son tan prevalentes, que se beneficiarían de algún tipo de profilaxis antibiótica independiente a las que ya están claramente establecidas en los pacientes con cirrosis hepática? Sim, esta é uma questão que será contestada no próximo artigo e que investigaremos a microbiota do sangue em pacientes com ACLF em la admissão, para saber se... Porque há aqueles pacientes, há outro grupo, que são os pacientes que têm todos os sinais de infecção, mas com culturas que são negativas ou que não se demonstram o sítio da infecção. E damos antibióticos. O estudo da microbiota sanguínea com os perfis de resistência a antibiótico será muito útil para responder, para ter esses dados sobre quais os pacientes que realmente se beneficiam do uso de antibióticos e qual o esquema, tradicional ou ampliado. Qué interesante, yo estoy ansiosa por conocer esos resultados, doctor. Y bueno, tenemos una pregunta adicional del doctor Garavito acerca de, bueno, sabemos que la leucocitosis, el incremento de los leucocitos y marcadores inflamatorios, pues son un factor predictivo de mortalidad. ¿Tenemos algún punto de corte que podamos decir, con esto hay mayor riesgo? No. En verdad, es una análise multivariada que puntos percentuales dão uma mortalidade mais elevada. Não me acordo o número exato, mas o modelo que cada 10% de incremento aumenta a mortalidade. É um contínuo de valores. Mas não me acordo o número, não sei se é mas é alrededor de 10.000. Ok. Bien, entonces, bueno, igual tendremos más respuestas con los estudios de Clara, así que todos vamos a estar atentos a los siguientes estudios, las siguientes publicaciones posteriores. Nuevamente agradecerle, doctor, por su participación y a todos los que han hecho sus preguntas. Ha sido un placer poder moderar esta charla. No sé si quiere dar unas palabras finales, doctor. Sí, muchas gracias. Siempre es un placer estar con vosotros y siempre eu digo quando puedo que Peru é meu segundo país, o lugar que mais me encanta visitar, porque me tratam muitíssimo bem. Por isso que estou aqui em pleno dia santo, às 11 da noite em Brasília,
en esta charla de un asunto que es muy específico, ¿eh? Sí, Pero no digo no a mis amigos de Perú. muchas gracias, doctor. Buena noche. Muchas gracias a todos por participar. Entonces damos por concluida esta sesión. No olviden que este mes también retomamos los casos clínicos y nada, estén atentos a las publicaciones del APH, que cada mes tenemos tanto la reunión académica como los casos clínicos. Hasta luego.